Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula ao vivo diária e gratuita. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês a parte 1 e a parte 2 do que a gente tira de um artigo científico, qual a informação que a gente tira de lá. E aliado a uma técnica muito legal de neurociências que, nossa, todo mundo conhece, mas poucas pessoas no mundo levam a sério essa técnica, né? Sejam todos muito bem-vindos. Ontem a gente não conseguiu fazer a live por conta de problema de internet e ontem eu acordei 4 horas da manhã, postei aqui pra vocês, mas nem subiu, então tava oscilando um pouquinho, tá? E aí eu me comprometo com vocês a falar a parte 1 e a parte 2. Tô muito feliz de vocês estarem aqui. Qualquer dúvida vocês podem ir deixando aqui nos comentários que eu vou tirando, tá certo? Então, o objetivo da aula de hoje é entender quais informações eu tiro de cada parte do artigo e saber se esse artigo é bom ou não para mim. Então, a gente tá falando de uma série de aulas sobre o projeto de pesquisa. A primeira parte foi escolher o problema da pesquisa e tem várias etapas para a gente estabelecer esse problema. Estabelecido o problema, precisamos fazer a busca na literatura para fazer o marco teórico e o levantamento de dados, né? Levantei os dados, falei com vocês aonde a gente pega os artigos. Vamos entender como identificar um bom artigo. Primeiro de tudo, um artigo ele é bom para mim, especificamente, quando ele está falando do objetivo da minha pesquisa. Às vezes o artigo é top das galáxias, você fala assim, entendi muita coisa, aprendi muita coisa com esse artigo, mas ele não fala especificamente do teu tema. Então esse artigo ele tem que ser descartado da sua seleção, da sua busca da literatura. Ou você pega um artigo que no título dele, no resumo dele, fala que vai falar do seu objetivo de pesquisa, mas não fala na conclusão, não chega a uma conclusão sobre aquele tema que ele disse no início que ele ia falar. Isso acontece também. Ele deve ser descartado pela leitura do texto completo na síntese qualitativa da nossa pesquisa científica. Por quê? Porque tem muito artigo que começa falando de um objetivo e no final conclui com um assunto totalmente diferente. E isso é uma constante aqui. Todos os alunos cometem o mesmo erro. E aí eu fico o tempo todo corrigindo vocês, reescrevendo junto, trazendo vocês para a realidade do objetivo de vocês, né? Então, duas coisas que fazem com que eu já veja se um artigo é bom ou não é, certo? Ok, Islane, entendi. Tem outras coisas que a gente vai analisar no texto para saber se ele é bom ou se ele não é, tá? Mas essas duas coisas é muito importante você dominar. Ok, vamos entender quais informações a gente vai retirar de uma introdução. Quando eu leio uma introdução de um trabalho que é interessante para o meu trabalho, eu tenho que analisar problema de pesquisa e justificativa no final de cada introdução. É lá que a gente vai encontrar essas informações. O que é a justificativa da pesquisa? É dizer por que vale a pena a gente estudar um assunto. O que é que isso vai mudar na vida das pessoas? E o problema de pesquisa que a gente vai encontrar no penúltimo parágrafo da introdução é entender qual é o problema que norteia aquele trabalho ali, a escrita daquele trabalho especificamente. Então, dito isso, a gente vai fazer essa análise. Sempre que eu precisar retirar a justificativa ou o problema de pesquisa, é daí que a gente vai tirar. Quando eu estou analisando os materiais e métodos de um artigo, eu tenho que entender se ele é exequível. Como assim exequível? Exequível é um artigo que eu, lendo um método específico, eu consigo reproduzir ele no Brasil ou no mundo, qualquer lugar que eu tiver. Eu vou fazendo aquele método e eu vou ter o mesmo resultado. Então, eu preciso analisar se aquele método é exequível. Só que se o método estiver incompleto, ninguém consegue executar. Digamos que eu vou dar uma receita para você de torta alemã.
Um bolo é mais fácil a gente conseguir se virar lá e fazer, mas a torta alemã tem uma receita muito específica. Se eu não te der a receita exata da quantidade de ingredientes que eu utilizei e o modo de preparo, você não consegue fazer a torta alemã que eu estou fazendo, concorda? Isso faz sentido para você? Se você não tiver a receita completa da torta alemã que eu fiz e eu pedi para você fazer com resultado idêntico, se você não tiver a quantidade de ingredientes e o passo a passo do método de como fazer aquela torta, você não vai conseguir fazer. A mesma coisa com a pesquisa científica. Você tem que analisar, entendi o passo a passo que ele utilizou. E no artigo, não necessariamente o autor vai falar todo o método que ele utilizou. Ele pode dizer assim, tal parte desse método eu peguei desse artigo. Aí você vai no artigo para você ver como é que ele fez aquele método. Então, aquele método é execuível? Se sim, se dá para fazer, dá para repetir aquele passo a passo. Então, é um método que é o correto para a gente aplicar na nossa pesquisa científica. E os resultados? O que é que eu olho nos resultados de um artigo? Qual é a informação que eu devo retirar dali? Não é só os dados da tabela como um todo, né? É você entender aquele dado da tabela do autor, que ele colocou ali os dados, a porcentagem, a tabela, e entender, esse autor está dizendo que esses dados aqui se referem a essa temática especificamente. Exemplo, se o autor está falando de dados demográficos, ele está falando assim, pessoas que têm sífilis, um exemplo. De todo mundo que tem sífilis, que foi encontrado ali num posto de saúde, isso aí a gente pode aplicar na área de humanas exatas de saúde, tá? Mas de todo mundo que tem sífilis, a escolaridade dessas pessoas, na maior parte delas, 99%, tinha o ensino médio incompleto. Então eu posso associar que pessoas que têm menos formação têm mais chance de contrair uma DST. E isso de fato acontece, não é? A mesma coisa, vamos colocar na área das humanas. Um tema que é muito debatido são as tecnologias agora, né? Como utilizar a tecnologia na área da educação para melhorar o ensino. A gente pode dizer que pessoas que têm mais acesso à internet, tem, por exemplo, indivíduos que têm famílias com a renda per capita maior do que 3 salários mínimos, teve menos dificuldade com o TDIC, que são as tecnologias. E isso de fato acontece porque é uma pessoa que normalmente já tem acesso à tecnologia anteriormente, tem acesso à rede, uma rede boa, de Wi-Fi, e aí ela consegue estudar, consegue fazer as atividades que o professor passa. Então veja, esse é o resultado que você pode colher. Isso faz sentido para você? Vocês estão compreendendo? Coloca assim aqui nos comentários, porque se vocês estiverem com alguma dúvida, eu já vou tirando, tá? Vamos falar na área de exatas, né? Então, digamos que a gente está trabalhando na área de exatas com... deixa eu pensar aqui, que eu crio na hora, né? Os exemplos para vocês. Joia! Vamos falar de concreto armado. Então, a gente observa que prédios em regiões mais urbanizadas têm mais prédios feitos com concreto armado. Então, quanto mais urbanização, mais utilização desse tipo de... não é ferramenta, esse tipo de... Ai, meu Deus, como é que eu falo o nome? O cimento, concreto armado, uma técnica para construção de construção civil no geral. Então, quanto mais urbanizado for o local, mais prédios com concreto armado a gente vai encontrar. Material, isso, Solange, material.
Então, esse material é mais utilizado, essa técnica, né, de utilizar o concreto armado é mais utilizado. Então, a gente consegue fazer essas associações a partir dos dados que a gente vê nas tabelas. É preciso a gente ler e compreender uma tabela em um gráfico e dizer assim, essa tabela está dizendo isso, esse gráfico está dizendo isso. Então, isso é o que a gente retira da parte de resultados de um artigo, certo? Islane, e a discussão? Eu sempre fico em dúvida entre resultado e discussão. A discussão, a gente vai dizer o motivo pelo qual as coisas acontecem. E é isso que eu vou retirar dos artigos. Ok. Áreas mais urbanizadas têm mais prédios com concreto. Mas por quê? É isso que eu vou caçar na discussão do trabalho. Pessoas que têm menor formação, menor instrução, têm mais DST. Por quê? É isso que eu vou pescar nos artigos. A pessoa que tem a maior renda tem mais chances de tirar notas boas utilizando as TDICs, as tecnologias na área da educação. Por quê? Veja, a grande sacada é você saber o porquê, o motivo pelo qual as coisas acontecem. É isso que a gente tem que retirar da discussão de um trabalho. Tem várias outras coisas, mas se você souber esses conceitos, isso já vai nortear a tua mente para os próximos passos. O que é que eu pego da conclusão, Islane? Porque a conclusão eu vou escrever é um resumo da discussão? Não. Na conclusão de cada artigo, você tem que olhar qual era o objetivo do artigo. O objetivo do artigo era esse. Como é que a conclusão responde ao objetivo do artigo? Então da conclusão eu vou tirar a resposta do objetivo. Então é assim que a gente lê um artigo científico. Para a gente ir retirando as informações-chave, essenciais para a nossa pesquisa. Certo? Eu vou deixar um espaço para vocês tirarem dúvidas aqui. Fiz uma explanação bem sucinta do que a gente faz da retirada do artigo. E, nossa, vocês sabendo o básico vai abrir muito a mente de vocês. Muito. E uma dica muito importante de neurociências para a gente fixar esse conteúdo que a gente vem aprendendo. A gente falou a diferença entre aprendizagem e memória. Aprendizagem é pegar uma informação nova. Memória é reter essa informação nova. E aí, a gente viu que tem um ciclo de repetição, de contato com aquele aprendizado de mais de uma maneira. Lembra que eu ensinei sobre o hora em inglês? Se não assistiu a aula de terça, assista, que é muito importante. Ontem não teve aula e eu tô tentando colocar tudo aqui numa live só. E aí a gente tem a consolidação. Consolidação é o que eu vou falar hoje para vocês. Quando a gente tá aprendendo um conteúdo e vai fixando, consolidando o conteúdo, mais proteínas vão se formando ao redor do nosso neurônio. Quanto mais proteínas depositadas naquela rede neural que se juntou para aprender um conteúdo novo, mais eu guardo aquela informação. Existem estudos que mostram que pessoas que tiveram algum problema cerebral ou bateu a cabeça em algum local e fez com que a pessoa perdesse uma parte da memória, fez a pessoa perder a memória recente. Porque a memória antiga, ela está muito fixada, porque tem muita proteína ali naquela sinapse daquele aprendizado. Por exemplo, você começa a aprender a andar de bicicleta com 5, 6, 7, 8 anos. E ao longo da sua infância, você anda muito de bicicleta. Na sua adolescência, você anda de bicicleta. Na vida adulta, você pode andar ou não, andar menos de bicicleta, né? E aí, você pode passar um tempão sem andar de bicicleta. Quando você pega a bicicleta, você consegue andar. Por quê? Porque teve muita repetição e teve consolidação da informação.
certo? Então, se você bater a cabeça, você pode perder a memória do que você... É mais fácil você perder a memória do que você comeu ontem, de uma amizade que você fez esse ano, do que de como você andar de bicicleta. Você consegue, mesmo perdendo a memória, conseguir andar de bicicleta, porque essa memória está muito fixada para quem estava ali consolidando aquela memória, certo? Ok. Então, existe uma estratégia para consolidar a memória, né? E uma estratégia muito importante que todo mundo conhece, mas pouquíssimas pessoas no mundo colocam em prática é dormir. Quando você estudar alguma coisa, é importante você ter uma noite de sono reparadora. Por quê? Naquela noite de sono reparadora, vão criando proteínas ao redor daquela sinapse neural, ao redor daquele conteúdo que você aprendeu. E com isso você consolida a informação. Então, não é bom, tipo, você antes de fazer uma estudou muito em cima da hora. Tipo, você decorar ali em cima da hora, você vai esquecer rápido, porque normalmente quando a gente estuda, vira a noite estudando, vai fazer uma prova. Aí passa o dia todo estudando, trabalhando, você vai dormir à noite e não rever aquilo ali. Então aquilo ali não está consolidando a tua memória. Então é importante você que quer passar no mestrado, doutorado, escrever dissertação em tese, entender que tem um tempo para isso. Por mais que eu consiga fazer você passar em pouco tempo, em menos tempo, por mais que eu consiga que você termine a sua dissertação, o seu mestrado todo em 1 ano e termine seu doutorado em 2 anos, ainda assim tem um tempo mínimo para você fazer as coisas, dormir, aprender e consolidar aquela informação, certo? Então, preste atenção na quantidade de horas de sono que você tem e na qualidade desse sono. Antes de dormir, toma um chazinho, toma um banho, passa um hidratante corporal, apaga as luzes pelo menos 1 hora antes de você dormir. Não leva o celular para a cama, não fica mexendo no celular, não fica no computador antes de dormir, não fica na televisão. Eu faço muito isso, né? E eu não fazia isso, inclusive, antes. Aí agora que eu tenho televisão no quarto, eu quero assistir e quando eu tô com sono, dormir. Isso não é legal, tá? Então, é uma dica pra mim, uma dica pra vocês, pra gente consolidar a informação que a gente aprende, certo? Ana falou, o pulo do gato é entender o que contém em cada tópico do artigo, principalmente na discussão. Se você quiser colocar alguma informação histórica relacionada ou só o que estiver nos artigos, existem muitas informações que a gente pode colocar, tá, Ana? Pra gente construir o artigo, a gente não retira, porque eu tô falando aqui pra vocês, não o que a gente escreve no nosso texto, mas é o que a gente retira do texto que a gente tá lendo. Então, na hora da gente escrever, é outra história. São outras coisas que a gente vai escrever. Entende? Não só isso que eu falei aqui, tá? E aí, na discussão, sem esse Rzinho, tá bom? Discussão. Então, gente, é preciso a gente ter esse tempo pra dormir e entender que as coisas têm um tempo determinado, que não precisa ficar desesperado. Olha, quando o aluno fala assim, Ilana, socorro, eu tenho que terminar o artigo, que não sei o quê, porque eu quero publicar. Mas por que quer publicar tão rápido? Por que quer passar tão rápido? De onde vem essa pressa toda? Tudo tem um tempo. Entenda que existe um tempo, que você tem um tempo diferente do meu. Que o tempo de Raquel é diferente do tempo de Diego. E assim vai, pra gente nem se comparar, né, gente? A gente não pode estar se comparando com as outras pessoas. Entender que cada um tem o seu ritmo. Com isso, eu não vou me escorar pra ser uma pessoa preguiçosa. Mas, quando eu sentir cansado, tenho que parar, eu tenho que dormir. Eu lembro que quando eu estava estudando no ensino médio, eu fui fazer vestibular de Direito. E a primeira vez que eu fiz, eu não passei na Federal. E eu fui analisar por que eu não passei. Aí eu não passei porque eu tirei nota baixa em Biologia, Química e Física, e Matemática. E eu estudava muito Geografia, História, Português, porque era o maior peso para meu vestibular. E eu comecei a pegar livro para responder exercícios de Física.
E eu lembro que eu fazia tudo que o livro falava de trás para frente e eu não conseguia, às vezes, pegar aqueles exercícios que tem os exercícios mais fáceis e tem os desafios depois do exercício mais fácil. Aí eu ia fazer os desafios. E eu não consegui. Teve um exercício que eu não consegui de jeito nenhum. E eu lembro que eu fiquei 3h30 no chão do meu quarto, tinha um beliche, eu fiquei encostada na cama de baixo do beliche, sentada no chão, refazendo 3h30, a mesma questão. E eu não consegui responder a questão. Aí, eu fechei o livro e fui dormir. Quando eu acordei, a primeira coisa que eu fiz, o livro estava aberto lá, no chão, com um caderno. Eu disse, peraí, deixa eu tentar responder, deixa eu tomar café. Deixa eu tentar responder essa questão. E eu consegui responder aquela questão. E eu associei, poxa, depois que eu durmo, eu consigo raciocinar melhor. E eu lembro que quando eu estava estudando para o vestibular, eu estudava 50 minutos e eu dormia 15, 20, 30 minutos. Estudava 50 minutos, estudava e dormia 15. E mãe dizia assim, tu não tá estudando não, porque eu só vejo tu dormindo, é porque eu tô intercalando. E estudo com sono. E eu lembro que eu fui fazer o vestibular que estava aberto. Eu disse, ó, eu vou fazer o vestibular que está aberto no meio do ano, que era Ciências Biológicas, aqui em Vitória, na Federal. Porque eu vou ver mais ou menos se essa técnica tá funcionando ou não. E aí eu fui para fazer o vestibular, foi super concorrido, e eu passei em 18º lugar em Ciências Biológicas na Federal. Por que eu tentei biológicas? Porque eu estava estudando disciplinas de química, física, biologia e matemática. Então, se eu passasse, ou tirasse uma nota, não esperava passar, mas se eu tirasse uma nota boa, naquele vestibular significava que eu estava melhorando. Aí, beleza, fui e passei. E aí eu disse, já que eu passei, eu vou fazer a matrícula. Já que eu passei a matrícula, eu vou pro primeiro dia de aula. Meu primeiro dia de aula foi a disciplina de anatomia. E eu me encantei por anatomia e acabei deixando o direito de lado. Eu me encantei pela área de saúde, mas vê, eu não era pessoa da área de saúde. Desde do ensino fundamental eu gostava mais das humanidades. E com essa técnica eu consegui passar no vestibular na área de saúde, que nem era a minha área. Então veja, é importante a gente ter esse tempo de descanso. Até para quem quer hipertrofiar. É uma pessoa bem magrinha que quer pegar corpo na academia. É importante o tempo de descanso e de sono para acontecer isso, tá? Ana falou, você descansou e a mente ficou mais tranquila para estudar depois. Isso, e não só mais tranquila, mas também ela fixou o conteúdo. E é isso que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes a gente estuda e fala assim, meu Deus, eu esqueci o que eu estudei. Será que não está faltando sono? Será que não está faltando descanso? Porque a gente tem que associar estudo com sono. Porque se a gente não descansar e não tiver uma boa noite de sono, a gente não vai recuperar a memória do que a gente está estudando. Então, se você quiser passar em provas e concursos, durma, descanse, porque isso vai fazer a diferença na sua vida, certo? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje. Aproveitem o horáriozinho de amanhã que não tem live. Voltamos na segunda-feira, né? Toda sexta não tem live. Que é pra gente fazer o quê? Obrigar vocês a fazer a revisão. Porque é isso que a gente tá trabalhando na neurociências. A gente tem que revisar. A gente tem que entrar em contato com o conteúdo de formas diferentes. Então, assim, o aluno da gente, que dá mentoria, que assiste aula lá e pega uma técnica ou outra aqui no Instagram, na live, ele vai fixar o conteúdo de uma maneira diferente, tá? Então eu gosto muito que os alunos estejam aqui, não porque tem um conteúdo que não tem lá. Lá tá muito mais completo, lá é completo, aqui não é completo, né? Até porque não dá pra gente falar tudo aqui. Mas ele vai estar em contato com o assunto de maneiras diferentes e isso fixa a memória, certo? Que bom que vocês gostaram. Gratidão pela presença de todos vocês. Fiquem com Deus e nos vemos na segunda-feira na nossa próxima aula. Beijinhos. Tchau, tchau.
Que bom, Aline, que você gostou. Tirem print aqui da live, compartilhem, marque o @cientista memorável para eu compartilhar vocês aqui e ver vocês estudando também, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. Segunda tem uma baita novidade que eu estou preparando para vocês. Tchau, tchau. Obrigada, Solange.